e falando que vai te matar e que se os resultados de domingo não vierem, serão diferentes. A cobrança será diferente. Assim, várias. Então, assim, eu peço desculpa pelo evento, não para a pessoa, peço desculpa pelo transtorno que eu causei. Tenho pares da diretoria, torcida do Flamengo, todos. Sim, eu não precisava ter passado por isso. Então, eu peço desculpa por não ter me preparado para ser ameaçado de morte do lado da minha filha. Só isso. Do resto eu posso ser questionado, que eu tenho 2, 3 jornalistas aqui que me batem bem. Na rádio, então, muito. E tenho relações antigas, eu não confundo as coisas. Isso é sistêmico. Agora, eu não posso ter uma situação sistêmica de ameaça do lado da minha filha. Vou aproveitar aqui, já pedi desculpa, e eu vou ter, depois vocês vão estar abertos a perguntas aí, como eu sempre me coloquei à disposição. Mais uma vez, para poder esclarecer a situação da minha presença na Câmara. Depois consertaram a matéria, mas aí não adianta que um canhão de 2, 3, 4 milhões, depois lê, depois já era. Mas, enfim, terças e quintas, de 1h30 às 4, você dá presença virtual para você entrar no sistema. Aí eu posso falar, eu posso ouvir, eu tenho conhecimento das pautas que vão ser votadas de 4 às 6. E você dá presença. Quando chega 4 horas da tarde, se você não botar o dedo dentro da Câmara, lá, você toma falta. Você é descontado do salário e você toma falta. Fizeram a matéria, só esqueceram de dar detalhe, né? Mas tudo bem. De deixar esse detalhe. Eu tomei a falta. Eu não fiz nenhuma ilegalidade. Eu vou ser descontado. Só para deixar claro. E assim, outra questão aí é em relação à segurança. Eu não tinha nenhum segurança comigo. Os seguranças que estavam lá, o que apareceram lá, são seguranças do shopping. Estavam de terno, estavam de blazer. Mas não foi dessa vez. Mas vai ter uma tragédia no futebol. Isso aí é certo. Quer dizer, tem várias, né? Depende, você vê tantas... Mas uma hora vai ter. Embora, é questão de tempo. Mas eu vou continuar. Eu tenho um cargo de confiança. O cargo de confiança é dado pelo atual presidente. E eu penso e tenho certeza que a gente vai continuar. Vamos abrir para as perguntas, gente. Vamos lá. Só levantar a mão, por favor. Pode ir. Marcos Braz, boa tarde. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Eu pensei que era ele que levantou o dedo. Não, peguei. Desculpa. Queria que você falasse em cima disso, que você mencionou várias vezes que não estava pronto, né? Não pronto para receber esse tipo de... Peraí, eu tenho que te interromper. Eu não estava pronto para receber uma ameaça de morte ao lado da minha filha. Não estava pronto para receber esse tipo de ameaça, justamente. Até que ponto isso te coloca numa fase de reflexão para entender a continuidade a longo prazo, que acredito que tenha sido um fato extremo na tua vida como à frente, seja cargo público, seja no futebol, um fato novo para você, eu acredito. Até que ponto isso faz você refletir e repensar o seu futuro como pessoa pública? Ou se, para dar continuidade, você está pronto? Não, eu já refletia. Eu já refleti e já passei aqui. Quem determina a minha continuação ou não é o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. E
ao que me consta, estaremos juntos em 2024. Braz, aqui, tá? E antes de 24 ainda tem muita coisa para fazer nesse ano. Braz, aqui, Tati Tavares da Band. Você explicou agora no final a situação da Câmara. Eu queria que você só explicasse o seguinte: você fez a sua presença virtual, mas por que você marcou a presença virtual se você não ia? Porque você, às vezes, você faz a presença virtual para ter acesso às informações e às declarações e às situações dos outros vereadores. Muitas vezes eu não entro nesse virtual e vou para a Câmara e tenho a minha presença validada. Você chega, se eu, por exemplo, se eu não estiver, eu posso não estar nesta parte virtual, e se eu chegar lá às 4 horas, eu boto e faço as votações normais. O vereador que decide. Marcos Braz, boa tarde. Rafael Marques, da ESPN, Rádio Globo CBN. A carapuça me serviu, tanto na questão das críticas quanto na questão da relação antiga, né? E as críticas são sempre feitas em cima de ações técnicas do Departamento de Futebol e de metodologia, mas, como já foi informado antes, não vai ser esse tema que a gente vai debater aqui. Oportunamente, gostaria muito de conversar com você sobre isso. Eu sempre me coloquei à disposição, possível. Sim, sim. Né? Eu sempre me coloquei. Várias vezes eu apresentei jogadores aqui e a comunicação me pergunta, às vezes dentro até de fatos, não extremos, mas fatos que estão espinhosos, eu me coloco à disposição da imprensa. Você é uma pessoa acessível. Em relação ao episódio em si, eu queria só me pegar especificamente a um ponto que acho que ficou muito claro quando você discorreu a história toda, mas que acho que é importante colocar a condicionante oposta. Se o Leandro Campos, que é o torcedor, que inclusive amanhã vai dar uma entrevista coletiva, não tivesse proferido palavrão contra a sua filha, você reitera que você não teria feito o ato de violência que fez? Não, eu não fiz o ato de... A reação que você teve em função do que você ouviu? Claro que não. Como há 10 minutos atrás teve o mesmo fato, a minha filha não estava, eu em nenhum momento falei para parar de falar porque a minha filha estava, porque ela não estava lá. Então, assim, responder a isso, e eu esqueci. Quando a minha filha não estava, quando não teve ameaça de morte para mim, nem para ninguém que estava presente, eu simplesmente fiquei quieto. Exatamente como você falou. Num segundo momento, em outro momento, eu alertei várias vezes que minha filha estava ali. Várias vezes. Eu não sou louco de falar isso aqui. Louco não, burro. E depois não aparecerem as imagens dela comigo dentro da loja, me abraçando, me beijando, e depois saindo ao lado. Braz, boa tarde, Raíza Simplício da Gol Brasil. Eu queria só tirar uma dúvida com você, porque é o seguinte, o Leandro, né, Gonçalves, o torcedor, ele diz que o único palavrão que ele proferiu para você foi otário. E ele disse que tem até, inclusive, testemunhas, enfim. Você comentou que antes dele, outros torcedores chegaram ali, protestaram e etc. E eu não falei absolutamente nada. Então, de fato, você comentou sobre ameaças de morte, etc. Ele que te ameaçou? E se você sabe se o shopping já disponibilizou as gravações? Isso está tudo entregue. Assim, isso aí eu não tenho acesso, isso está entregue à polícia que vai determinar daqui para frente. Ele me ameaçou de morte, falou que se o resultado não viesse, a cobrança ia ser muito diferente, e falou no final o que eu disse aqui há pouco tempo aí. Arthur Queiroz, da Globo News, Marcos. O torcedor fez no relato dele sobre a situação toda, e inclusive isso pode ser confirmado
em relação ao que ele sofreu com o laudo do IML, de que ele sofreu uma mordida na região da pelve próximo da virilha, e ele atribui isso ao senhor no meio daquela confusão toda. Tipo, o senhor teria dado essa mordida nele no momento dessa confusão. Isso aconteceu? O senhor tem qualquer lembrança sobre isso? Olha, depois que eu falei a última frase que ele falou, eu me lembro de pouca coisa. Marcos, muito boa tarde. Gabriel Canal Paparazzo Rubro Negro. Marcos, sobre esse caso, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre a repercussão que teve. Teve uma grande repercussão, tanto nacional quanto internacional. Eu queria saber um pouco de você também, o quanto isso afeta, não só na sua imagem como de um dirigente, como de... Eu sou vítima. Como de vereador. Eu sou vítima sendo vereador, sendo primeiro suplente de deputado federal, sendo vice-presidente de futebol do Flamengo. Eu sou vítima. Eu não tenho vergonha de ser vítima. Vocês têm que acreditar em mim. Sistematicamente aqui, em várias situações, eu sou pressionado, sou xingado. Em nenhum momento eu retruco o torcedor. Mais uma vez, eu nunca fiz uma banana para um torcedor. Tem vários jornalistas aqui da grande imprensa, da mídia alternativa, que me acompanham, podem falar tudo. Eu nunca tive um problema mais sério com o torcedor. Quem de sã consciência vai estar com a filha e com mais 2 meninas de filhas de outras pessoas e vai querer arrumar problema? Se eu nunca arrumei um problema de ser xingado, de ser cobrado em várias situações, eu ia optar por fazer uma reação ao lado da minha filha. Eu tenho que falar esse fato da minha filha, não é para esconder absolutamente A, B, eu sei que eu não tenho essa característica, mas isso é preponderante, isso é fundamental nessa questão. Ele foi avisado 5 vezes. O que ele vai falar é o que ele vai falar. E está certo, vai falar, vai ser orientado pela advogada, o game é esse. Eu vou fazer a minha, eu vou fazer o meu. O meu é que eu fui ameaçado de morte, a minha filha estava do lado, estava perto. E eu estava sem um raio de visão dela. Quem é pai aqui deveria saber o que é uma filha fazer 15 anos. E quem é mulher deve saber o que é fazer 15 anos. Eu não quero vitimar, eu nunca fui vitimizado de nada, eu nunca me escondi atrás de nada. Mas esse fato é um fato central, é preponderante. Agora, o que ele vai falar, amanhã vai na entrevista, advogada da entrevista, eu sei como é que é. Braz, boa tarde, Fábio Peixoto da Record. Queria que você falasse a respeito dessa premeditação que o senhor acredita que teve, até mesmo por conta da viralização rápida do vídeo, e dessas ameaças que já estão acontecendo, até por conta de disque balada, que é falado, de pessoas que verem dirigentes ou jogadores em boates, em praias, enfim, nesse contexto geral das ameaças. Se for na internet, vai na internet, está sistêmico. É sistêmico. A premeditação. O vídeo foi postado, parece 40 ou 50 segundos depois do negócio. Lógico que todo mundo hoje tem um celular, todo mundo tem uma... Mas o próprio primeiro vídeo em que eu falei que falaram e cobraram e fizeram um monte de situações, eu não retruco, eu não falo nada. E esse vídeo está postado. Esse vídeo está postado. Eu não preciso falar que está premeditado. Estava na internet 3 dias antes aqui, ó. Então, agora, existe uma delegacia, existe poder público. Agora, não é com Marcos Braz, agora é com poder público. Agora todo mundo sabe que tinha premeditação. Talvez quem me deu
talvez quem me caguetou, ou que me falou que eu estava no shopping, não viu que eu estava com a minha filha no primeiro momento. Minha filha mora com a mãe, eu não cheguei com ela. Então, de repente, o cara, quando falou, ou nem deve ter se importado com isso também, eu estou querendo aqui, entendeu? É isso. Lógico que foi premeditado. Eu vou estar numa loja comprando um presente sem segurança, sem nada. Eu vou querer retrucar. Isso foi covardia. Mas eu não vou ajoelhar. Eu não sou valente, não sou nada, mas eu não vou me ajoelhar. Eu sou vítima, mas nada tem a ver com... Eu vou até o final dessa história. Até o final. Eu estando no Flamengo, estando no cargo, não estando, isso aqui indifere. Sendo vereador, assumindo para deputado federal ou não assumindo nada. Isso aqui não tem fim. Ou, lógico, a justiça pode entender e não teve ameaça. Eu sou louco. Também eu vou respeitar qualquer decisão da justiça. Oi, Marcos. Boa tarde. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Marcos, semana que vem o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores disse que vai te ouvir sobre o episódio todo. Você, como servidor público, naquele momento, no dia de uma eleição importante na casa, eu imagino que eles vão te questionar o porquê da sua ausência num dia importante de votação, ou não? Não existe isso. O vereador vai na casa votar o que quiser, onde quiser. Essa matéria nada tem a ver com comissão de ética. Comissão de ética que foi usado na Câmara dos Vereadores que passou aí foi para um estupro, um assassinato. Aí eu vou para a comissão de ética porque eu fui comprar um presente para minha filha. É do jogo, a gente segue. Mas eu vou resolver isso antes. Braz, Guilherme aqui. Braz, existe uma pressão por parte da torcida em cima de você. Há quem diga que tem uma pressão dentro do clube também. E a gente tem a imagem do seu pai ali do lado de fora da delegacia, muito triste, depois do ocorrido. E ele chegou a dar uma declaração, falou que ninguém quer ver a filha... Não estava autorizado a dar declaração nenhuma. Mas ele falou. Mas tem 83 anos, como é que eu vou segurar? Ele falou que ninguém quer ver a filha passar pelo que passou, a neta passar pelo que passou. Eu queria saber se dentro da sua casa também já tem essa pressão para você reiniciar o cargo. A pressão da minha mãe tem muito tempo e eu não vou sair. Já falei para ela. Há muito tempo. Não é de agora, não. É antes das ameaças, há bastante tempo. Oi, Braz, tudo bem? Marcelo Marinho da Litoral News. A gente que está sempre nos Jogos do Flamengo, você sabe disso. A gente vê da sua serenidade nos jogos. Entretanto... Você fica muito ali na minha frente. Ali, meu irmão. É meu irmão. De vez em quando ele toma também uma água, Coca-Cola, que jogam lá no vidro e batem em vocês ali. Sim, e a gente pode perceber essa sua serenidade. Você tem falado constantemente aí, vocês têm que acreditar em mim. Entretanto, a gente percebe que no teu relato há um claro intervalo na fala que você se referiu ao meu colega que você não lembra. Você não acha que... Não, de nenhum fato. Eu não lembro após ao que ele falou para mim em relação à briga que teve. Sim, isso que eu não lembro. Esse é o ponto. Antes eu lembro de tudo, relatei, botei dentro da cronologia. Não, só para deixar... Não, sim, eu entendi isso claramente, perfeitamente. Você não pega que não lembro... Aí... Não, sim, porque você não acha que vale a pena tentar transmitir ao torcedor e a quem está nos assistindo, nos acompanhando em todo o Brasil, o que aconteceu nesse intervalo de tempo? Porque no vídeo que circulou nas redes sociais, parece que há 4 pessoas em torno do torcedor que te ameaçou de morte. Então, uma pergunta simples que eu faço é... Não, eu não entendi, não. Vamos lá que o negócio é sério, eu não entendi a pergunta, desculpa. Sim, você... Volta de novo, eu estou com tempo. É simples. Mais ou menos. É simples a pergunta, só contextualizei. Sim, mas é que eu preciso... Então faz só a pergunta. Vamos lá. Você agrediu o torcedor? Você foi às vias de fato com o torcedor? A mordida ocorreu? E se sim, você justifica isso como uma legítima defesa? Eu fui ameaçado de morte
A minha filha estava próxima, ele fez várias ameaças, eu sistematicamente pedi para que ele parasse, porque a minha filha estava lá. Em nenhum momento eu pedi para os outros pararem. Vê se tem um áudio meu pedindo para parar. Os outros. Eu estava sozinho. Não estou entendendo a tua pergunta, campeão. Eu não vi nada, mas assim, o que eu estou passando para o senhor é que tinham 2, 3 pessoas ali filmando, me xingando, e eu estou falando para o senhor que eu não fiz absolutamente nada, porque em nenhum momento eu tive ameaça de morte, nem minha filha estava perto, nem eu estava com a minha filha. É só isso que eu estou passando. E depois, num segundo momento, é que tiveram os fatos que eu lhe ratei. Eu lhe falei. Não sei quando é que está a tua dúvida, mas eu estou aqui para tirar ela. Porque a tua dúvida é mais importante eu te tirar do que qualquer outra situação, porque é um interesse meu, só meu. Sim, é porque não ficou claro. Então vamos lá, vamos deixar claro. Se você agrediu o torcedor, não, por isso que eu me referi a pergunta do colega. O que eu estou falando, o que eu falei para você, é que sistematicamente eu falei para ele, você não me ameaça, eu estou do lado da minha filha. Falei 1 vez, falei 2. Ele não fala com a verdade quando diz que não me ameaçou. Eu fui chegando perto dele, deu o problema que deu. Não sei qual é a sua dúvida disso, mas tudo bem, eu respeito a tua pergunta. Marcos, Letícia Marques, do GE. Você encerrou seu pronunciamento falando sobre 2024, disse depois na pergunta seguinte sobre a sua continuidade, mas eu queria só que você fosse um pouquinho mais claro. Você chegou a cogitar sair do cargo? Nenhum momento. Nenhum momento. Tá, eu queria só pontuar mais. Ou você chegou também a ter uma conversa com o presidente? Nenhum momento, não. Eu relatei para o presidente, que é meu chefe, direto, o ocorrido. Imagina ele com a agenda em Brasília. Imagina o meu chefe direto em Brasília, em matérias, em lugares importantíssimos, lugares que são um canhão, dizendo que eu fui para cima de um torcedor com vários seguranças. É isso que estava escrito na matéria. Que eu fui para cima do torcedor com vários seguranças. Em outros lugares que eu não estava com a minha filha. Em outros lugares que minha filha não estava no shopping. E aí eu tive que pegar o telefone e relatar para ele o que aconteceu. Foi só isso, mas não se abordou nenhum tipo de tema ou situação em relação a isso. Marcos, aqui, ó, a última pergunta aqui. Oi, Marco, boa tarde. Queria saber se você considera um erro não estar na Câmara dos Vereadores no dia, pela votação importante que era sobre o empréstimo à Prefeitura para obras na Zona Oeste da cidade, ou se isso é algo corriqueiro entre os vereadores, se algo até natural dentro do ambiente que vocês vivem lá dentro da Câmara. Eu vou falar por mim, não estou falando pelos outros vereadores. Primeiro, em outras votações, eu votei contra o empréstimo, certo? Para deixar claro, essa é uma pauta minha. Eu sou um vereador bastante... Eu fiquei com um jornalista aí, parece 2, 3 meses lá acompanhando. Tudo meu lá. A Miriam, que é minha assessora lá, ela acompanhou lá. E assim, eu sou bastante independente. Eu não voto com o governo sempre, eu voto causas LGBT, às vezes eu não voto. Eu sou bastante independente neste ponto também. Então é o seguinte, se eu errei é uma coisa. Eu fiz a opção de estar com a minha filha um dia antes. Eu não tenho uma vida em que isso aí eu não estou justificando, eu estou respondendo a tua pergunta. Eu fiz a opção de estar com a minha filha um dia antes. Há uma filha que não mora comigo, que mora com a mãe, e que dentro da minha vida, eu viajo, tem vidas piores, aí eu não estou falando, estou falando da minha. Então, assim, foi uma opção minha. Isso é importante. Agora, eu só estou enriquecendo aí a sua pergunta. Já teve outros pedidos de empréstimo
porque eu fui contra. É isso, gente. Obrigado a todos, obrigado, Marcos. Ao fim da entrevista coletiva do vice de futebol. Tá aí, portanto, essa foi a entrevista coletiva do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falando sobre essas situações aí que envolveram a sua pessoa com o entregador, o Leandro Gonçalves, lá no shopping na Barra da Tijuca. O Fred está aqui do ladinho, vocês viram, né? Ele estava digitando tudo que o Marcos Braz estava passando ali, estava falando na entrevista coletiva, e já ele volta para conversar conosco sobre essa repercussão envolvendo o vice-presidente de futebol do Flamengo. Enquanto a gente está vendo lá a sala de imprensa do Ninho do Urubu, as pessoas começando a levantar para debater e tal, começaram a fazer as suas matérias, enquanto aqui a gente no GE. Globo também está terminando ali de arredondar tudo que foi dito para fazer as nossas matérias por aqui também. Bom, dentre as declarações dadas pelo Marcos Braz no início dessa entrevista coletiva, foi com um relato dele dos fatos